Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve pra gente aí ir em busca daquela meta de 100 mil inscritos, tá? Então vamos devagarinho, 86, 87, um passo de cada vez, conto com a colaboração de todos. Já deixe seu like, ativem o sininho de notificações, tá? Temos bastante novidades aí sobre o nosso timão, tá? Principalmente questão de mercado da bola, jogadores que podem ficar, jogadores que podem sair, tá? Inclusive, acho que amanhã eu vou trazer aí para vocês um balanço sobre os jogadores que estão em fim de contrato, tá? Eu acho que é bacana a gente entrar nesse tema aqui dentro do Corinthians. E é isso, rapaziada. Vamos pra cima. Me sigam nas redes sociais, tá? Instagram, TikTok, Quai, todos os links aqui embaixo pra vocês, tá? Temos bastante novidades também lá pra vocês. E é isso, rapaziada. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, o Corinthians se reapresentou, né, depois da folga de terça-feira. Fizeram um treinamento ontem, certo? No CT Joaquim Grava. Treinamentos apenas no período da manhã, até sexta-feira. Então treinaram ontem de manhã, hoje de manhã, amanhã de manhã também. E aí os jogadores do Sub-20 que o Fernando Lázaro vinha utilizando desceram novamente para a categoria de base, porque eles têm jogo hoje, tá? Contra o Red Bull Bragantino, no Canindé, certo? Então o técnico Danilo aí chamou o Cauê de volta, o Guilherme Biro e os atacantes Pedrinho e Giovani. Tá? Então, já que não tem jogo do profissional, né, até o dia 5 de abril, os jogadores vão atuando aí pelo Sub-20. O elenco, né, fez uma atividade física na academia e depois foram a campo para um treino de posse de bola em espaço reduzido, com golzinhos, né, fizeram uns golzinhos lá, e os goleiros fizeram trabalhos específicos. Tá? Então foi essa atividade aí que o Corinthians teve na manhã de ontem, né, e manhã de hoje aí também no CT Joaquim Grava. E aí tivemos a informação, tá, que fizeram uma reunião ontem de manhã no CT também. Reuniram-se aí comissão, jogadores e alguns membros da diretoria, tá, mas bem pouco mesmo. E aí o que foi passado para eles foi sobre a eliminação no Campeonato Paulista. Pô, na hora que eu tava lendo, eu falo, cara, o pessoal parece que brinca com a torcida. Falou, o relato foi que a queda precoce no estadual, então a saída do Corinthians no estadual nas quartas de final, tratada como boa parte da torcida e da imprensa como vexatória e inaceitável, foi diagnosticada como consequência de um conjunto de erros durante os 90 minutos. Então, para eles na reunião lá, foi uma fatalidade, foi o que acontece no meio do futebol. Não, cara, não. A gente acompanha o time no dia a dia. Não foi um conjunto de erros em 90 minutos. Foi um conjunto de erros em 4 ou 5 meses, quando o seu diretor de futebol fala que o seu elenco não tem posições carentes. É um conjunto de erros de 2, 3 anos, quando o Duílio assume a presidência e fala, a minha gestão vai ser Roberto de Andrade e Alessandro. Isso tudo resulta dentro de campo. Tá óbvio, tá nítido. Não dá pra gente chegar aqui e falar, não, realmente a gente tá na rota certa, mas o futebol é isso. Uma partida ou outra, o time adversário foi superior. Não foi, tá? Não foi. Não foi um tropeço do Corinthians. É só a gente pegar os nossos resultados desde 2019, que a gente ganhou o Campeonato Paulista. De lá pra cá, o que aconteceu com o nosso time? Toda vez, um conjunto de erros de 90 minutos. Conjunto de erros de 90 minutos. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. E aí os jogadores já sabem também que a diretoria ficou insatisfeita com a postura durante a eliminação. O óbvio. E que a diretoria está buscando um amistoso, tá? Pro time jogar no mês de abril. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Só mememei quais. Essa é a grande verdade, família.
Bom, e aí os 3 times paulistas que estão eliminados, né, o São Paulo, Corinthians e o Santos, entraram em contato com o Coritiba, que também já foi eliminado do estadual, né, foi eliminado aí nas quartas de finais para a equipe do Cascavel, tá, e já procuraram o Coritiba para tentar fazer um amistoso, tá? E aí não se sabe se o jogo vai ser no Couto Pereira, se eles vêm para São Paulo e fazem aí 2 amistosos, sei lá, com o São Paulo com o Corinthians e Santos, não se sabe ainda, tá? Mas já temos 4 times aí que estão interessados em jogar esses amistosos. Não sei se a nossa diretoria vai topar fazer algum amistoso com algum rival, com o São Paulo ou Santos, no caso, mas quero saber a opinião de vocês, família. Bom, e essa semana também, né, tivemos o embate entre André Sanches e Chicão, tá, pelas redes sociais. Primeiramente, o André Sanches foi num podcast, e aí perguntaram pra ele se ele tinha alguma coisa pra falar e tudo mais. Tipo assim, acabou o programa, aí o pessoal falou, ó, não tem mais perguntas. Não temos mais perguntas aqui do público e tudo mais. Vamos fazer o seguinte, qual o jogador que você menos gosta? Perguntaram pro Andrés. Aí ele citou o goleiro Felipe, tá? Que tava no gol do Corinthians aí em 2007, 2008, 2009. Falou que fez as pazes com ele. E aí depois falou do Chicão. Falou, ó, o Chicão é um jogador covarde. Falou um monte do Chicão. Que nada contra, mas era um jogador covarde, era capitão e não dava entrevista, e nada mais, e não sei o que, tal. Beleza. O Chicão viu isso, respondeu nas redes sociais. Falou, como que eu sou um covarde? Você encontrou comigo no aeroporto, abaixou a cabeça e virou as costas. Faz o seguinte então, Andrés, vamos nós dois na arena, lotada, Neoquímica Arena lotada, e aí a gente vê quem vai ser mais aplaudido. Quem vai ser vaiado, se sou eu ou se é você. Tá? E aí o Chicão ainda falou, eu nunca saí escoltado, sempre fui aplaudido. Covarde é você. E aí o Chicão citou uma situação de 2018, acho que na época das eleições, em uma das reuniões ali do Conselho do Corinthians, que o Andrés teve que sair escoltado. Ficou dentro do banheiro esperando chegar a polícia, chegar o pessoal para ele conseguir sair do evento. Certo? E aí, cara, de verdade, essa situação que o Chicão colocou é 100% verdadeira. Coloca os dois dentro da arena. Vamos ver quem a torcida vai aplaudir. Se é o Chicão ou se é o André Sanches. Eu, sinceramente, eu não sei que mundo que o André está vivendo ainda. Não sei em que mundo que ele vive, cara. Ele jura de pé junto que ele não tem influência no Corinthians, que ele tá isso, que ele tá aquilo, e não dá nada mais. Só ele faz o bem pro Corinthians. Ele vai num podcast que eu não consigo entender, cara. É difícil até de opinar, porque não faz sentido pra mim. Não faz sentido. O que ele quer com tudo isso? O que ele ganhou com isso? Eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. E aí? André Sanches ou Chicão? Qual que é o preferido de vocês, família? Bom, agora para você, tá, que está aí precisando fazer aquela antecipação do FGTS, entre em contato com o pessoal da Mais Ágil, tá? Vou deixar aqui os contatos na descrição para vocês, que eles vão fazer essa antecipação do FGTS para vocês de forma rápida e fácil. Só que tem um ponto de atenção, isso só pode ser feito no mês de março. E o tempo tá acabando, já passamos da metade, tá? Então, pra você aí que tá pensando, pô, será que eu faço e tal? O tempo tá correndo, tá? Se não fizer agora no mês de março, provavelmente não terá mais possibilidade de fazer essa antecipação do FGTS. Fechou, família? Vamos pra cima. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o mercado da bola. A nossa diretoria aguarda a visita aí do empresário do Bruno Mendes. Tá? A gente lembra aí que estava marcado para o mês de março, certo? Não, em março eu vou para o Brasil pra gente sentar, negociar e tudo mais. A gente já tá aí na metade de março. E o empresário ainda não cravou uma data que ele vem para o Brasil.
Tanto que ficou assim, ele deve visitar aqui o Brasil antes do início da Libertadores, que a Libertadores começa no dia 5 de abril. Enquanto isso, Bruno Mendes vive uma indefinição no Corinthians. O desejo da diretoria é que ele continue. Espero que seja esse, tá? Espero que seja esse. Que hoje o Bruno Mendes é titular absoluto do nosso time. Hoje ele é titular absoluto. A zaga do Corinthians hoje é Bruno Mendes e mais alguém. É um jogador jovem, é um jogador com potencial e é um cara que vem resolvendo. Tá? E aí a gente ainda vive essa indefinição. A diretoria aguarda, tá? Aguarda o empresário do Bruno Mendes. Bom, e vocês já sabem a minha opinião, né? Sobre a diretoria. Pô, se o cara vem jogando desde o ano passado, teve toda a Copa do Mundo, o cara tava com a expectativa de ser convocado, aquela... Pô, vamos negociar a renovação dele quando ele virar titular do time absoluto? O que vocês acham? Que aí valoriza mais o cara, né? A gente tem que pagar mais. Boa ideia, boa ideia. Fechou. Eu acho que é assim que fazem reunião no Corinthians, tá? Quero saber a opinião de vocês. E aí eu já entro num outro assunto que me irrita bastante, que foi a contratação do Yuri Alberto. Não a contratação em si me irrita, mas a forma com que o Corinthians negociou. Vou contextualizar para vocês. O Inter vendeu o Yuri Alberto para o Zenit e ficou com uma porcentagem de 10% de uma futura venda. Certo? Beleza. A futura venda aconteceu. O Zenit vendeu o Yuri para o Corinthians. E aí o Inter entrou em contato com o Corinthians e falou, tem que me repassar 10%, viu? Só que o Corinthians não pagou em dinheiro. O Corinthians fez uma negociação envolvendo jogadores. Robert Renan, Duqueiroz, Mantuan e Ivan. Porcentagem é de todos. Duqueiroz e Robert Renan vão e teve a porcentagem do Mantuan e do Ivan. Ponto. E não é o Corinthians que tem que pagar pro Internacional. Que negócio que o Corinthians fez com o Internacional? O Corinthians contratou o jogador do Zenit. Então, se o Inter quer cobrar alguém, cobra o Zenit. Tá? Que foi isso que eles falaram. Se o Corinthians falou que não se entende como responsável pelo pagamento, e aí o Inter vai entrar em contato com o Zenit. Pô, já era pra ter entrado em contato com o Zenit direto. O Corinthians não tem nada a ver com o Inter. Enfim, a parte que me irritou. Pelos cálculos do Internacional, o Corinthians pagou 30 milhões de euros pelo Yuri Alberto. Ou seja, o Inter teria direito a uma fatia de 10%, 3 milhões de euros, algo em torno aí de 16, 17 milhões de reais. Até aí tudo bem, é a porcentagem que o Inter acertou com o Zenit, segue o jogo, não tem nada demais. A questão é, olhem as contas do Internacional, calculando o valor de mercado dos atletas. O Corinthians pagou 30 milhões de euros, 170 milhões de reais. Pelo Yuri Alberto. E aí, tem a principal parte. Não é por 100% do Yuri Alberto, é por 50%. Ou seja, o Inter vendeu o Yuri Alberto por 25 milhões de euros, por 90%, e aí ficou com essa fatia de 10% dessa futura venda. 25 milhões de euros. E agora ainda pega mais 3%. Vai bater 28 milhões de euros. Por 100% do Yuri. O Corinthians pagou 30 milhões por 50%. Faz sentido, cara? Faz sentido? Olha as contas que a diretoria fez. Aí quando eu chego aqui e falo, pô, rapaziada, olha o negócio que a nossa diretoria fez. Pagou muito caro o Yuri. Não, John, tem que ver. Não, tem que ver, porque não é assim e tudo mais. O Yuri é isso, o Yuri é novo. A própria diretoria, não, o Yuri é novo, ele tem mercado. Eu quero ver a nossa diretoria conseguir fazer uma venda do Yuri por 60 milhões de euros, que é o valor que a gente calculou aí. Se a gente pagou 30 milhões de euros por 50%, o cara vale 60 milhões de euros.
Eu quero que a diretoria me prove que existe algum clube no mundo hoje que paga 60 milhões de euros pelo Yuri Alberto. Só isso. Porque se a gente pagou 30 por 50%, é essa conta que eu entendo, tá? E aí quero saber a opinião de vocês, rapaziada. É difícil, viu? É difícil. E a diretoria vai arrumar qualquer desculpinha para tentar justificar isso. Bom, vamos aí sobre possíveis contratações, mais mercado da bola aí. O Corinthians, tá? Novamente aí segue em contato com o staff do meio atacante Matheus Pereira, tá? Eles avançaram numa negociação, receberam um sinal positivo, tá? Do staff do Matheus Pereira para um empréstimo no meio do ano, um empréstimo aí de pelo menos 6 meses. Então ele chegaria em junho para ficar até o final do ano, até o fim da temporada no Corinthians. A nossa diretoria está otimista, tá? Existe a vontade do Matheus Pereira em jogar no Corinthians. O único problema é o clube dele, que é o Al Hilal. Se chegar alguém e falar, ó, eu quero comprar o Matheus Pereira, não tem negociação. Entre emprestar o cara ou vender, eles vão vender, certo? Já que não estão utilizando o jogador no elenco deles, tá? Então, até que não tenha interesse de ninguém para comprar o jogador, a preferência é do Corinthians. É o Corinthians que largou na frente por esse empréstimo do atleta Matheus Pereira. E aí eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Informação aí do All Sport, né, do Samir Carvalho também, tá? O Corinthians está com negociações avançadas com o staff e com o atleta Matheus Pereira. Agora precisa ver a situação do Al Hilal, tá? E isso só vai acontecer na janela no meio do ano. Comentem aí, por favor, família. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Família, o Corinthians recebeu sondagens pelo atacante Felipe Augusto, tá? Da nossa base, o centroavante, atleta de 19 anos. O grupo City, que é dono do Bahia, do New York City, do Manchester City, outros clubes também, está de olho no atleta, alguns outros clubes de fora também, tá? Mas até o momento o Corinthians não recebeu uma proposta concreta, foram apenas conversas iniciais ali para entender uma possível negociação. Por quê? A nossa diretoria olhou para o centroavante da base, centroavante titular da nossa base, um cara que tem 6 gols em 7 jogos nessa temporada no Sub-20, e não renovou o contrato dele. O contrato do Felipe Augusto com o Corinthians vai até outubro. Ou seja, a partir do dia 22 de abril, aproximadamente daqui um mês, qualquer clube pode chegar direto com o Felipe Augusto e negociar um pré-contrato, para quando chegar em outubro, ele sair de graça do Corinthians. E aí, por isso que a nossa diretoria agora tá desesperada para negociar o atleta. Tanto que o Corinthians nem quer tanto dinheiro agora, tá? O Corinthians aceita vender o jogador por uma quantia baixa e mantém um percentual de direitos, tá? Para uma futura venda. Ou seja, já que vai perder o cara, vamos vender ele barato para algum clube pegar aqui, a gente mantém o percentual. Se ele render, se desenvolver nesse outro clube e for vendido aí posteriormente por um valor alto, o Corinthians ganha uma porcentagem. Não era só renovar o contrato do cara, e aí quem quisesse comprar, você põe o preço que o jogador vale, você desenvolve o jogador, você cria essa relação? Não, tá? E aí qual que é o ponto? É capaz da gente perder o jogador de graça, porque o contrato dele acaba em outubro. Se eu sou um empresário, se eu sou de algum outro clube, quero contratar o jogador, o que eu faço? Espero um mês. Eu espero um mês e negocio direto com o atleta. Dou um pouquinho mais de luvas para ele e negocio direto. Pego o jogador de graça, tá? Então, existe a possibilidade aí do Corinthians perder o centroavante Felipe Augusto para alguma equipe aí, provavelmente do futebol europeu, tá? Não sabemos ainda o valor, se ele vai sair de graça. O Corinthians aceita nesse momento vender o jogador por um preço bem baixo e manter esse percentual de direitos econômicos. Quero saber a opinião da fiel torcida. Cara, o que a diretoria faz durante a semana que não tá vendo isso? Alguém me responde, por favor, rapaziada. Por favor.
Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!